Bem, olá amigos, amigas, companheiros, irmãos e irmãs. Mais um vídeo no canal. Clóvis Abreu, dependência e recuperação. Estamos falando sobre a classificação das drogas. Elas se dividem em depressores do sistema nervoso central, as estimulantes das atividades do sistema nervoso central e os perturbadores da atividade do sistema nervoso central. Hoje vamos falar sobre os perturbadores do sistema nervoso central, onde incluem as de origem vegetal e as sintéticas. No caso do reino vegetal, falamos da maconha, falamos do cacto mexicano, falamos dos cogumelos, falamos do lírio. E quanto às sintéticas, estão lá incluídas o LSD, o êxtase, como uma delas. Mas antes de prosseguirmos no nosso estudo, na nossa análise, na nossa reflexão, vamos pedir sempre, claro, e contar com a iluminação e a força da Palavra de Deus para darmos início ao trabalho de hoje, ok? Então, se você está chegando agora, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative as notificações, compartilhe com o máximo de pessoas possível e, por favor, comente. A sua participação é de extrema importância para esse nosso projeto de estar levando a mensagem de recuperação a todo adicto que ainda sofre nas garras da adicção ativa. E para refletirmos hoje, vamos buscar inspiração na segunda carta de Coríntios, capítulo 3, versículo 17, que diz o seguinte, a palavra do Senhor. Pois o Senhor é o Espírito, e onde se acha o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Porque a droga, ela escraviza. A droga, ela lhe prende. A droga lhe coloca numa rotina, num círculo vicioso, compulsivo e obsessivo. Então, vamos aqui nas drogas que são os perturbadores das atividades do sistema nervoso central. Colocaremos aqui o nosso foco na maconha, onde o seu princípio ativo é o THC. Muitos talvez imaginem que a maconha esteja classificada como depressora, mas não. Como o álcool, às vezes parece estar inserido na estimulante, mas não. A maconha, ela é um nome, como todos sabem, dado aqui no Brasil. É uma planta chamada cientificamente de cannabis sativa. Até o início do século XX, a maconha era considerada em vários países, inclusive no Brasil, um medicamento útil para vários males. Mas também já era utilizada para fins recreativos, por pessoas desejosas de sentir coisas diferentes. Ou mesmo já utilizavam abusivamente. Em consequência desse uso e de um certo exagero sobre seus efeitos maléficos, a planta foi proibida
e praticamente todo mundo, a substância ela é ainda proibitiva. É o THC, que é a substância química que é fabricada pela própria planta, responsável pelos efeitos. Assim, dependendo da quantidade de THC presente, que pode variar de acordo com o solo, com o clima, com a estação do ano, com a época de colheita, com o tempo decorrido entre a colheita e o uso, a maconha pode ter uma potencialidade diferente. Isto é, produz mais ou menos efeito. Essa variação nos efeitos depende também da própria pessoa que fuma a planta, pois todos nós sabemos que há grande variação entre as pessoas e de fato ninguém é igual a ninguém. Assim, a dose de maconha insuficiente para um pode produzir efeito nítido em outro e até forte intoxicação a um terceiro. Para um bom entendimento, é melhor dividir os efeitos que a maconha produz sobre o homem. Por exemplo, físico, ação sobre o próprio corpo ou partes dele. Os psíquicos, ação sobre a mente da pessoa. Esses efeitos sofrerão mudança de acordo com o tempo de uso, ou seja, os efeitos, quanto mais tempo a pessoa estiver usando essa substância, mais agudos serão esses sintomas. E os crônicos, que aparecem após o uso continuado, por semanas, por meses, até mesmo anos. Os efeitos físicos agudos são muito poucos. Nós sabemos que os olhos ficam meio avermelhados e a linguagem médica isso se chama hiperemia das conjuntivas. E a boca fica seca. E lá vai outra palavra médica antipática, xerostomia, que é o nome difícil que o médico dá para a boca seca. E o coração dispara de 60 a 80 batimentos por minuto e pode chegar a 120 e até 140. Isso vai provocar um ataque cardíaco. Os efeitos psíquicos dependerão da qualidade da maconha fumada e da sensibilidade de quem a fuma. Para uma parte das pessoas, os efeitos são uma sensação de bem-estar, acompanhada de calma e relaxamento. Sentir-se menos fatigado, vontade de rir. Para outras pessoas, os efeitos são mais para o lado desagradável, sentem angústia, ficam aturdidas, temerosas de perder o controle mental, trêmulas, suadas. São vários os sintomas que podem ocorrer de pessoa para pessoa e dependendo da potencialidade da planta. É o que comumente chamam de má viagem ou bode. Há ainda a evidente perturbação na capacidade da pessoa em calcular tempo e espaço. É um prejuízo de memória e de atenção. Assim, sob a ação da maconha, a pessoa erra grosseiramente a discriminação do tempo, tendo a sensação de que já se passaram horas, quando na realidade foram apenas poucos minutos. Quanto aos efeitos de memória, eles se manifestam principalmente na chamada memória a curto prazo.
ou seja, aquela que nos é importante por alguns instantes. Pessoas sob esses efeitos não conseguem, ou melhor dizendo, não deveriam executar tarefas que dependem de atenção, bom senso, discernimento, pois corre o risco de prejudicar o outro e a si próprio. Como exemplo, dirigir carro, operar máquinas potencialmente perigosas, entre outras. Aumentando-se a dose ou dependendo da sensibilidade, os efeitos psíquicos agudos podem chegar até a alterações mais evidentes, como predominância de delírios e alucinações. Outro efeito físico adverso, indesejável, do uso crônico da maconha, refere-se também à testosterona, o hormônio masculino. Vejam o quanto uma única substância destrói, arrasa um organismo. Há provas científicas de que o indivíduo tem uma doença psíquica qualquer, mas que ainda não está evidente. A pessoa ainda consegue se controlar, ou a doença já apareceu, mas está controlada com medicamentos adequados. A maconha piora esse quadro. Pessoas com ansiedade, com depressão, problemas psiquiátricos, quando fazem uso do THC, da maconha, o seu quadro é piorado 2, 3, 4 vezes mais. Por isso a importância da gente não se enganar quando falam, é um simples baseado. A maconha é uma droga mais fraca. Fumar um baseado não tem problema, eu não posso beber, eu não posso queimar, fritar o crack, não posso cheirar um pó, não posso injetar na veia, não posso usar um LSD. A maconha é destrutiva para o cérebro, para os neurônios, para nossas células, para o nosso organismo. Ela, além de problemas físicos sérios, ela mata o nosso interior, mental, psicológico, emocional, sentimental. Não se enganem com a maconha. A pessoa começa, depois de um certo tempo de uso, a ficar paranoico. Assim como o efeito inicial do crack. Não menosprezem as drogas, não menosprezem a sua doença. Se você tem a predisposição à adicção, e se você sofre com o uso e está sofrendo nas garras da dependência, a alternativa, a única, é parar agora enquanto há tempo. Enquanto os danos causados ao teu cérebro, ao teu organismo, ainda são possíveis de ser curados e ser tratados. Não deixa para amanhã. Precisamos viver e experimentar a sobriedade, o estar limpo, agora, já neste momento. Enquanto há vida, diga sim à vida e não às drogas.
que possamos fazer jus por todas essas pessoas que lutam, que se dedicam, que doam sua vida, seu ser a esse trabalho, em busca de melhorar a vida de um dependente químico, de um adicto. É muito importante a gente ter consciência de toda essa situação e circunstâncias. Gente, muito obrigado, parabéns para você que permaneceu conosco até aqui. Então, estaremos falando das drogas estimulantes no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até breve.